Boa noite, eu sou Marco Antônio, advogado, professor de Direito e criei esse canal para você, aluno de Direito com dificuldade na disciplina de processo civil. No vídeo anterior nós conversamos, eu falei das etapas do procedimento comum. Hoje eu queria bater um papo a respeito da petição inicial. Bom, o código não poderia deixar solto essa matéria. Então assim, a petição inicial ela tem que ter requisitos mínimos. Ela precisa seguir um parâmetro mínimo para que não vire uma balbúrdia ao procurar o jurisdicionado ou procurar o Poder Judiciário. Os requisitos da petição inicial estão previstos lá no artigo 319. Então, lá no artigo 319, se vocês tiverem a oportunidade de darem uma olhada lá na lei, vocês verificarão que o primeiro inciso ele vai dizer ao juízo a que é dirigida. Então, vamos lá. Inciso 1, ao juízo que é dirigida. Bom, se eu tenho um conflito, eu não consegui solucionar esse conflito de forma consensual, a primeira coisa eu preciso endereçar a minha peça. Eu preciso fazer o endereçamento da minha peça, direcionando para o juiz competente para o conhecimento daquela matéria. Depois nós criaremos um vídeo para falar especificamente a respeito de competência interna, competência externa. Nesse momento, eu só gostaria de frisar que eu preciso direcionar a minha peça para um juiz competente. Nós temos duas formas ainda aceitas no nosso ordenamento a respeito de endereçamento. Uma é a clássica, já adotada no código anterior, que seria excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, tracinho, vara civil da comarca, direcionando qual é a comarca. Ou ao juízo de direito da, tracinho, vara civil, tracinho é o underline, né? Da vara civil. E por que esse tracinho? Porque eu ainda não sei para qual juiz daquele fórum será direcionada. A distribuição é feita de forma eletrônica. Então, nós deixamos esse espaço como se fosse um espaço a ser preenchido no futuro com o número da vara. Bom, se eu já identifiquei quem é o juiz competente, qual é o próximo passo? É uma questão de lógica. Eu preciso dizer quem eu sou e eu preciso dizer quem é a outra parte. Dizer quem eu sou. O código vai estabelecer lá no inciso 2 os requisitos mínimos para que eu faça a minha qualificação. Eu posso colocar coisas a mais? É claro que eu posso, mas aí eu faço uma observação para você. Muito cuidado no exame de ordem. Então, no exame de ordem nós temos a regra de que eu não posso criar nenhuma informação. Então tome muito cuidado com isso. Porque de repente eu crio o costume de colocar lá fulano de tal, brasileiro, e se o exercício não me traz essa informação que ele é brasileiro, eu criei a informação e eu serei pontuado por isso. É um ponto bobo, um ponto besta que você não pode perder. Então qual que é a minha dica para quem vai fazer o exame de ordem? Siga estritamente aquilo que consta no inciso 2. Então você vai acompanhando o inciso 2 e naturalmente você vai preenchendo as informações, ok? Então, no inciso 2 ele vai dizer que eu preciso trazer as seguintes informações: o nome completo, o estado civil. O estado civil ele já vai ter ligação com a existência ou não de união estável. Profissão, número do CPF. Observem, a nacionalidade e o RG não é obrigatório. Eu posso colocar? Posso, mas muito cuidado, repito, para exame de ordem, para que eu não coloque a informação que é uma informação desnecessária de forma errada. Porque aí eu serei pontuado e pode me prejudicar. Depois vem o endereço eletrônico e o endereço completo daquela pessoa, seja física ou seja jurídica, que será citada para o processo. Bom, eu estou dizendo, ou melhor, o meu endereço completo. Eu estou primeiro me identificando, dizendo quem eu sou. Nome, o meu estado civil, minha profissão, endereço eletrônico, endereço presencial, meu CPF, eu estou dizendo quem eu sou. Nada mais do que isso. E depois o código vai dizer que eu preciso dizer também quem é a outra parte. Me parece muito justo, porque se eu estou movendo uma ação contra uma pessoa, eu preciso dizer quem eu sou e apresentar ao juiz quem é a outra parte. Então, no próprio inciso 2, nome das partes. Então, eu me qualifico e, posteriormente, eu faço a qualificação da parte contrária. Então, eu faço toda a qualificação, finalizada a qualificação, vem por seu advogado, a presença de Vossa Excelência, a propor a presente ação, informo o nome da ação, pulo uma linha, e aí eu faço a qualificação da parte contrária, ok? Seguindo esses mesmos parâmetros. Confira item por item para ver se você não esqueceu de nada.
Depois, o inciso 13, ele vai dizer que eu preciso trazer fato e fundamento jurídico. O que é fato, gente? Fato é a historinha. É a historinha. O que aconteceu? Para exame de ordem, é o exercício que lhe foi apresentado. Só que você vai só trazer alguns ajustes naquele exercício para não ficar caracterizado uma transcrição literal. Nos fatos, façam parágrafos curtos, de 3 a 4 linhas, estourando 5 linhas, parágrafos curtos, para o texto não ficar muito pesado. Nunca usem a primeira pessoa, tá? Nunca usem a primeira pessoa. Não, você não. É o seu cliente, é o autor, tá? Depois, a fundamentação jurídica do seu pedido. Fundamentação jurídica do pedido também é uma parte muito importante da petição inicial. Por quê? Vamos pensar. Olha, primeiro eu endereço a petição para um juiz que eu julgo competente, digo quem eu sou, digo quem é a outra parte e conto a história. Se eu conto uma história, é porque eu entendo que naquela história há uma violação de um direito. Então eu preciso apresentar para o juiz, é uma proposta que eu faço para o juiz do direito que eu entendo que foi violado. Nós temos aí a teoria da substanciação, em que os fatos que eu narrei são até mais importantes do que o direito. Eu não posso deixar de contar os fatos. Mas na hora que eu estou fazendo a minha fundamentação, eu preciso fazer essa apresentação para o juiz do direito. Então, na teoria da substanciação, ela vai dizer o seguinte: narra-me os fatos e eu te dou o direito. Mas isso não quer dizer que você não tem que trazer o direito, porque é requisito da petição inicial trazer o direito. E trazer o direito não é copiar artigo de lei. Não é transcrever artigo de lei. Eu posso transcrever? É claro que eu posso. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é colocar a ideia. E aonde você tirou aquela ideia. E de onde você tirou aquela ideia. Finalizada essa etapa, ele vai dizer que eu preciso fazer o pedido. Óbvio. Se eu estou apresentando uma petição inicial, eu disse quem eu enderecei para o juiz, disse quem eu sou, disse quem é a outra parte, contei a historinha, falei da fundamentação, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo nessa minha ação. Então eu preciso apresentar o pedido. Lembrando que meu pedido deve ser certo e determinado. Não adianta fazer assim, ó, exemplo, quero a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Ponto. Não. Danos morais de quanto? O que você quer especificamente? É obrigação de dar. Dar o quê? Obrigação de fazer. Fazer o quê? Então eu preciso especificar de forma clara qual que é o objeto da minha ação. Depois disso, nós vamos apresentar o valor da causa. O valor da causa, a grosso modo, lógico, depois nós estudaremos isso apartado, mas o valor da causa compreende a minha pretensão, o objeto do meu processo. Tá? Então temos lá o valor da causa. Posteriormente, nós temos as provas, artigo 369 do Código de Processo Civil. Aqui nós protestaremos na petição inicial, o objeto é protestar por todos os meios de prova. Porque lembra que o processo tem 4 fases? Quando ele chegar na fase 2, que é a fase saneadora, na fase saneadora o juiz vai verificar os pontos controvertidos e vai dizer assim para você: indique as provas que pretende produzir para provar a sua verdade em juízo. Então é a hora de você invocar provas. Só que essas provas elas precisam já constar na sua petição inicial e na sua contestação, quando chegar o momento da contestação. Por quê? Porque senão eu não posso invocar uma prova que não consta. Então nós sempre protestamos pelo artigo 369 no procedimento comum, tá? 369 do Código de Processo Civil. Depois disso, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação, tá? É obrigatório, é requisito da petição inicial. Eu tenho, a gente pode depois, no futuro, até falarmos um pouquinho sobre a audiência de conciliação e mediação. O fato é que em São Paulo, os juízes da Justiça Estadual não têm designado, via de regra, salvo caso de família, mas nas causas, de uma forma geral, eles não estão determinando a audiência, mesmo porque sobrecarrega o Poder Judiciário, as audiências acabam não trazendo o resultado que gostariam de trazer. Nas minhas peças, eu sempre peço para não ter audiência, porque se a outra parte tiver interesse em fazer um acordo, ela entra em contato comigo e está tudo resolvido, a gente faz um acordo, não é ausência de interesse no acordo, é ausência de interesse em perder tempo, porque vai marcar uma audiência daqui uns 2, 3 meses, se não tiver acordo vai ter mais 15 dias para apresentar a contestação, acaba não sendo muito lógico. Mas voltando ao tópico, então, se eu quero entrar com uma ação na justiça, eu preciso cumprir os requisitos do artigo 319. Indicar o juiz, dizer quem eu sou, dizer quem é a outra parte, contar a historinha,
falar aonde essa historinha está vinculada no direito, fazer meu pedido, indicar valor da causa, falar das provas que eu utilizarei para provar o meu direito em juízo. E por último, falar do interesse na audiência de conciliação ou não, tá? Lembrando que quando nós falamos de petição inicial, meu pedido ele precisa ser certo e determinado, tá bom? Espero ter contribuído. Já recebi algumas sugestões. No próximo vídeo eu quero conversar com vocês a respeito de tutela provisória, que inclusive pode fazer parte da petição inicial. Agradeço a todos, um grande abraço.